Eu mudei o termo invasão para ocupação depois de conversar com amigos, colegas e jornalistas que lá estiveram ontem, tá? Primeiro, que à primeira vista, com as imagens que recebemos, eu me assustei. Confesso que me assustei com as imagens da abertura do portão, né, que foi algo bem brusco, o torcedor entrando lá e tal. Mas depois que eu vi o que aconteceu lá dentro, como foi tocado o negócio, o recado que foi dado e a saída dos torcedores, e você obviamente conversou com sócios, não sei nem se você estava lá ou não, mas não, você não estava lá, você estava em casa, você fez o plantão, mas você com certeza conversou com sócios, eu conversei com sócios, conversei com funcionários, e todos me falaram a mesma coisa. E estou explicando por que eu mudei o termo, e o Silvinho pode discordar, você do chat pode discordar, fiquem à vontade, tá? Estou aqui para isso, para ser confrontado com argumentos, sempre com argumentos. E ontem eu falei em invasão do Parque São Jorge, porque pelos vídeos que eu assisti, eu não estava lá, me pareceu uma invasão. Mas depois do que aconteceu, com os presidentes das organizadas dando seu recado lá dentro, deixando sócios andarem normalmente, saírem a hora que quisessem, alguns sócios participaram do protesto, funcionários também que estavam lá trabalharam normalmente, ninguém foi ameaçado, nada disso. A tropa de choque que foi chamada não chegou a entrar, porque os torcedores saíram antes disso. Tanto que a entrevista do presidente dos Gaviões foi do lado de fora, né, do Parque São Jorge, foi lá na ruazinha lá, que é usada como estacionamento. E eu, humildemente, fui procurar o pai dos burros, o dicionário. E o termo ocupação, Silvinho, está no dicionário como uma invasão de terras improdutivas. E para mim o Parque São Jorge é improdutivo. Porque o Parque São Jorge não ajuda em nada o Corinthians, muito pelo contrário, só suga dinheiro do Corinthians, ainda mais com os últimos dirigentes que lá estiveram. E a presença do torcedor lá, não só ontem, como eles prometeram que vão fazer outras vezes, pode fazer com que essa terra improdutiva comece a produzir. Daí me falaram, mas é uma propriedade privada, então é invasão. Em tese é uma propriedade privada, mas ela é sustentada por 35 milhões de pessoas. Não é uma propriedade privada que funciona por si só e é autossustentável. Então, em tese, essa propriedade privada pertence a 35 milhões de pessoas. E quando tiveram que tirar a monarquia, invadiram o castelo do rei. Talvez essa ocupação tenha sido feita para tirar a monarquia lá de dentro. Por isso que eu mudei humildemente de invasão para ocupação. Foi uma ocupação de cerca de 1 hora e depois os torcedores saíram e deixaram seu recado e já avisaram que podem ocupar de novo se continuarem tratando o Corinthians como estão tratando. O próximo passo é apresentar para o torcedor e para o associado, para todos os stakeholders, né, que o Osmar gosta dessa palavra agora, né? Para todos os stakeholders corintianos, quais são as propostas. Aí eu vou colocar uma pergunta aqui para ficar para reflexão para todo mundo. O torcedor está preparado para o seguinte: se passar o direito do voto, o direito ao voto fiel torcedor, vai ser com travas, né? Na melhor das hipóteses, o fiel torcedor e o associado se reduzir de 5 para 3 anos, as pessoas tão conscientes de que o fiel torcedor, se passar, se aprovar, só vai ter direito a votar para presidente em 2029? Será que o torcedor está consciente disso? Mas eu acho que é o mínimo, né? Você colocar um tempo Agora é o de seguinte. associação. Então, aí baseado no que eu vi a entrevista do Carlos Teixeira da Safiel lá para Marília Ruiz, ele falou assim: como é que nasceu o projeto da Safiel?
Eles falaram assim: se a gente se juntar, né, que essa ideia se junta, vamos ser sócio para formar um grupo, para montar uma chapa, para ser eleito, para tentar colocar nossas ideias lá, não dá tempo. O Corinthians não tem tempo. Será que a gente chega até 2029, cara? Quanto de dívida a gente vai chegar a 2029 se não acontecer uma mudança radical? Você está entendendo a questão, o ponto? Que o Corinthians não tem mais tempo. Não dá para esperar nem 2026, o que dirá 2029. Se daqui a 60 dias ou 70 dias, o presidente que estava afastado, que ele se julga presidente, ele está dando entrevista como presidente, ele pode voltar e trazer de volta todo mundo que o Osmar tirou. Olha a loucura. O Corinthians não tem tempo. Você entendeu como é complexa a questão? Difícil, hein? Só explicar para quem não entendeu. Se você colocar o voto do fiel torcedor, o cara entra como sócio torcedor e já vota, é muito fácil muita gente sacanear o clube. São Paulino, palmeirense, santista, flamenguista, vascaíno, colorado, gremista. O cara vira sócio torcedor, no mês que vem tá votando. Então você precisa colocar um tempo, assim como hoje você precisa ser sócio durante 5 anos para poder votar. Pode diminuir para 3, tem um projeto para diminuir para 3. Você precisa ser sócio torcedor por algum tempo para você comprovar que você é torcedor do Corinthians, que você é sócio torcedor realmente e corintiano. Então você precisa de um tempo, isso é normal, isso é comum. E aí você só vai votar provavelmente na eleição de 2029. Em 2 anos, nós estamos indo para o terceiro presidente, né? Sim. 23 era o Duílio que saiu falando, o meu campeonato foi pagar dívidas, aí ele saiu, entrou o Augusto, pegou caixa zerado, dívidas de curto prazo, não sei quanto, mais de 200, 300 milhões de dívida de curto prazo, sem dinheiro e tal. Saiu o Augusto, entrou o Osmar, sem dinheiro, teve que pegar emprestado 20 milhões, 2 anos, 3 presidentes, os 3 com o mesmo discurso. O Corinthians não chega a 2029. Nessa batida, o Corinthians não chega a 2026. Nessa pegada. As mudanças, por que eu estou falando que o problema não é nome, não é o Rosala, o Isabela, o problema não é nome, o problema é o modelo. Se não mudar de forma radical aquilo que o cara falou, o Carlos Teixeira da Safiel falou, não há tempo, não tem tempo. O Corinthians não tem mais tempo. 2 anos, 3 presidentes, os 3 que entraram pegaram caixa vazio, dívida e ter que pegar empréstimo. Os 3 últimos presidentes em 2 anos. Em 2 anos, o Corinthians está no terceiro presidente, os 3 com o mesmo discurso, quando entraram. Caixa vazio, dívidas, tem que pegar empréstimo. O Corinthians não sobrevive até o ano que vem, Belo.